E aí galera, bem-vindo novamente ao canal da Red Innovations. Bom, hoje eu vou falar de um assunto que tem muita gente aí que vive perguntando e tem pouca gente que conhece um pouco mais profundo, que é o cálculo de tabela rápido que o Tableau faz, tá? Esses cálculos são bastante poderosos, a gente consegue fazer muita coisa interessante. Eu queria dar aqui uma explanada, vou explanar um pouquinho sobre ele para falar brevemente, acho que vai dar uma ajuda para vocês, tá? Eu vou montar aqui uma visão com uma tabela para ficar mais fácil. Eu vou colocar aqui categoria, subcategoria, vou colocar aqui data do pedido e vou colocar vendas em texto, tá? Então aqui eu tenho minha tabelinha. Para acessar esse cálculo de tabela rápido, ele fica aqui, nesse botãozinho aqui. Eu posso apertar com o botão direito a setinha para baixo. Eu tenho aqui cálculo de tabela rápido ou adicionar um cálculo de tabela rápido. Tá? Eu gosto de vir nesse adicionar cálculo de tabela, principalmente quando eu estou ensinando, porque o Tableau já mostra aqui para a gente uma assistência de cálculo, que é essa linha amarela aqui. Então dá uma ajuda boa para a gente. Tá? E aí, para eu poder acessar os tipos de cálculo que eu tenho, eu posso pegar aqui. Eu tenho diferença de um campo e de outro, tenho diferença percentual de diferença que eu posso colocar, percentual do total, tem um monte, percentil, etc. Tá? E aí eu aconselho vocês darem uma fuçadinha, no site da Tableau também tem um help. Mas eu vou mostrar aqui, por exemplo, esse percentual do total, e eu posso calcular aqui tabela horizontal, que é nesse sentido, ou tabela abaixo, tá? Que o Tableau vai fazer nesse sentido da tabela inteira. Se eu colocar painel abaixo, ele vai fazer, ao invés de fazer da tabela inteira dessa coluna, ele vai fazer cada um dos painéis, se entende, essas subdivisões aqui, parece essa célula mesclada do Excel, tá? Esses cálculos são bem simples, são rápidos, que o Tableau está operando esses cálculos sobre os valores que já estão prontos na minha tabela. Então, para ele é um cálculo muito, muito rápido de fazer. Então, esses são os tipos de cálculos prontos que eu já tenho no Tableau. Eu também posso usar algum campo calculado para fazer esse cálculo. Eu vou duplicar essa aba aqui. Vou tirar esse venda em valor. E vou criar alguns cálculos para a gente poder ver. Aqui nas nossas funções, eu tenho aqui cálculo de tabela. E aí eu tenho alguns cálculos de tabela também que eu queria mostrar para vocês, que é interessante se a gente quiser usar eles. Por exemplo, eu vou criar um campo que chama first, tá? Que eu vou usar essa função first aqui, para a gente ver o que ela faz. Ó, o Tableau já apresentou esse cálculo de tabela padrão, tá? Para mostrar que é um cálculo de tabela rápido. Vou dar OK e vou trazer o first para texto, tá? Olha só que interessante que ele está fazendo. É como se fosse a distância para a primeira coluna. 0, menos 1, menos 2, menos 3. Eu posso também adicionar, eu posso trocar o escopo do cálculo. Eu vou fazer aqui calcular usando, eu vou trocar isso para painel abaixo. Então ele vai começar 0, menos 1, menos 2, e ele vai reiniciar aqui a cada um desses painéis. Tá? Para dar mais um exemplo, ficar mais fácil, eu vou tirar esse data do pedido agora da nossa visão, para ficar um pouquinho mais fácil, que eu vou criar outros campos aqui também. Vou criar outro campo calculado, que agora em vez de ser o first, vai ser o last. Esse last é muito parecido com o first. Vou pegar aí aqui e vou colocar os dois juntos. Olha só, o last, ele conta também quantos itens faltam para o final, nos casos aqui, a tabela. Se eu trocar ele aqui também para painel abaixo, quantas células faltam para chegar nessa célula. Então são cálculos que ajudam a gente a trabalhar com alguns outros cálculos de tabela. Tem outro campo aqui também, que eu vou chamar ele de index. Vou dar um OK. Olha que bacaninha esse index também. São todos campos que a gente pode usar na nossa análise, para a gente poder criar alguns cálculos e operar. Se o first igual a 0 e o, sei lá, last igual a 8, você executar algum cálculo. Então você consegue fazer cálculos super complexos, tá? E não utilizar o fixed. Algumas vezes consegue eliminar o fixed, que é bem mais oneroso para o Tableau. Ok? O index ele vai contando 1, 2, 3, 4, 5 e na sequência.
Aqui ele está tabela abaixo. Vou deixar ele aqui, ó, como painel abaixo. Vou trocar ele aqui, então de novo ele reinicia aqui no final. E tem o último campo desses de ajuda, que pouquíssima gente usa, que é o campo Size. Esse campo aqui. O que ele faz? Ele dá o tamanho da nossa tabela. Olha só que interessante. Ele dá aqui a quantidade de células que eu tenho aqui dentro. Tá? Vou trocar aqui também para ter painel abaixo. Então, ó, aqui eu tenho 9 células, aqui eu tenho 4 células, aqui eu tenho 4 células. Então, com isso aqui eu consigo fazer bastante coisa, bastante workaround, consigo trabalhar bastante, fazer alguns cálculos poderosos que a gente não conseguiria, às vezes, usando só o Fixit, tá? E aí, para saber os outros campos calculados que tem, com o cálculo de tabela rápido, eles estão todos aqui, ó. Vou selecionar aqui cálculo de tabela, tem vários aqui dentro. Tem um lookup, que eu pego o valor anterior. Tem um rank, que já são aqueles cálculos que é o de classificação. Os cálculos de running, que ele vai somando, vai fazendo uma média ao longo da tabela. Isso é bem legal. Tem aqui o window também, que são os cálculos que eu gosto. Por exemplo, window average. Eu posso pegar esse campo aqui, ó. Window average de sum de vendas, por exemplo. Então, o que o Tableau vai fazer? Vou colocar média. Ele vai pegar a soma das vendas e fazer uma média dele aqui dentro. Vou dar um OK. Ó, vou criar uma nova aba aqui. Vou pegar a subcategoria. Vou pegar vendas. Coloquei as vendas aqui, certo? Agora eu vou pegar aqui o meu campo que eu acabei de criar. Que ele chama window... Como que ele chama meu campo? Eu esqueci o campo. Média. Tá aqui o média, tá? O window average de sum de vendas. Eu vou jogar esse campo média para cá. Então, olha só, a média tá dando 1.300.000, tá? Que é a média de todos os meus registros que eu tenho aqui, ok? Então, 21.648. 21.648 dividido por 16. Tá aí, 1.353, que é o valor que eu tenho aqui, tá? Eu consigo mudar. Esse dia para trás também, eu preciso usar o primeiro valor que eu tenho na minha tabela para fazer algum cálculo. Aqui você consegue colocar como parâmetro, esse parâmetro aqui, ele é opcional, que é o início e o fim de onde eu quero fazer a média. Eu vou colocar, por exemplo, first e first. Vou dar um aplicar. Tá? Então, o que o Tableau está fazendo aqui? Primeiro, ele está fazendo aqui agora a média de cada um desses valores. Vamos ver como que está meu cálculo aqui. Calcular usando, eu vou trocar aqui agora, eu vou colocar subcategoria, por exemplo. O que o Tableau está fazendo? Olha que bacana isso aqui. Desse modo, eu consigo replicar o valor da primeira linha em todas as outras. Porque eu estou fazendo a média de janela aqui, o window average de sum de vendas, só do first. Tá? Então, eu estou fazendo esse primeiro para poder replicar ele e usar esse cálculo, por exemplo, para as outras células. Eu quero comparar quanto que, sei lá, esse armazenamento está maior que o meu primeiro item, e etc. Tá? Então, são cálculos bem poderosos, que eu aconselho muito vocês darem uma fuçada aqui. Está tudo... As descrições melhores deles estão no curso de Tableau avançado, no Desktop 3. Tá? Não tem no curso básico e nem no intermediário. Tem muito pouquinho. Mas as funções são todas aqui. Eu aconselho vocês darem uma fuçada, para vocês verem o que o Tableau faz. Tem bastante coisa legal aqui, beleza? Bom, galera, é isso aí. Espero que tenham gostado, tá? É uma breve explicação sobre cálculo de tabela rápido, bem simples, tá joia? Um forte abraço, espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo. Por favor, curtam e compartilham. Abraço a todos vocês.